Fala aí, turminha. Por aqui o professor Felipe Rabelo na área. Estou gravando para vocês a resolução da prova do PISME, primeiro dia, módulo 2, na prova para ingresso em 2020. Especialmente porque vários alunos pretendem realizar a prova do PISME, né? A prova foi adiada por mais uns dias. E essa prova aqui é uma referência de estudo para vocês, turminha. Então, espero que aproveitem. A prova é essa, ó. Primeiro dia, módulo 2, para ingresso em 2020. Só para deixar claro aqui a organização dessa prova, essa prova ela é composta por questões objetivas e questões discursivas. Vamos resolver as questões de química, portanto, serão 5 questões para cada conteúdo objetivas e 2 questões discursivas. Faremos 7 questões nessa resolução. Galera, uma grande vantagem do PISME é que o conteúdo é dividido por módulos. Então, o módulo 2 é um módulo referente a conteúdos da segunda série do ensino médio. Então, eu tenho um conteúdo, se comparado ao Enem e os demais vestibulares, bem mais sucinto, né? Bem mais restrito ao programa, a parte do programa daquela série. Então, só para destacar aqui para vocês, já mostrando os pontos que a gente vai encontrar nessa prova, por exemplo, na parte de reações químicas, nós encontraremos reações envolvendo óxidos. Isso aqui será conteúdo da prova. Ainda, na parte de soluções, estados da matéria, encontraremos cálculo de concentração expressa em mol por litro, aplicação da fórmula tradicional da concentração molar. Galera, questões envolvendo gases. Temos uma questão de aplicação direta da equação de Clapeyron, né, da equação dos gases ideais, que está aqui, ó, equação de Clapeyron em situação problema, será assunto dessa prova. Em termoquímica, teremos uma questãozinha para classificar a reação em endo ou exotérmica, referente ao primeiro tópico de termoquímica, e também aplicação da lei de Hess. Lei de Hess é muito comum em todas as provas, encontraremos questões sobre lei de Hess. E ainda, em funções orgânicas, galera, nas reações orgânicas, perdão, nas funções orgânicas, encontraremos questões previstas aqui envolvendo hibridação e fórmula molecular e fórmula estrutural de algumas funções oxigenadas, ó, cetona, éter, ácido carboxílico. Ele traz no texto quais funções a gente precisa saber, ó, álcool. Muito bem. Ainda, para fechar, no tópico poluição, encontraremos na prova a abordagem de uma questão, cujo tópico principal é a chuva ácida, mas usa nos distratores, né, efeito estufa, camada de ozônio. Então vamos em frente, turminha. Espero que todos aproveitem. Vamos resolver essas 7 questões na ordem que elas apareceram na prova. Então as questões de química, elas iniciarão na questão número 16, e essa aqui é a questão número 16, uma questão envolvendo óxidos. Galera, preste atenção nesses 2 processos. Eu tenho um óxido de chumbo reagindo com ácido clorídrico, formando X, que é um composto desconhecido, e água. Na segunda equação, eu também tenho óxido de chumbo, só que agora reagindo com hidróxido de sódio, formando uma substância Y e água. Interessante mencionar, legal a gente destacar, que o texto afirma que as equações estão balanceadas, né? E se as equações estão balanceadas, pela lei da conservação das massas, pela lei de Lavoisier, a massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos, todos os elementos que aparecem na condição de reagente devem aparecer na mesma quantidade, na condição de produto. Então aqui, turminha, vamos lá, observem só. Esse óxido, ao reagir com ácido clorídrico, ele vai formar um sal. Esse elemento X é um sal. Mas qual vai ser a fórmula desse sal? Galera, é bem simples da gente determinar pela simples aplicação direta da lei de Lavoisier.
tendo em vista que, percebam que eu tenho, ó, um átomo de chumbo na condição de reagente. Os dois átomos de hidrogênio estão aqui na fórmula da água. O único átomo de oxigênio está na fórmula da água. E a única coisa que faltam são dois átomos de cloro. Então, o cloreto de chumbo, né, de NOx 2, é esse sal. Sabendo que esse sal é o cloreto de chumbo, eu elimino a alternativa A, elimino a B e elimino a alternativa E. Aí, galera, eu vou identificar agora qual é a substância Y. Que substância é essa? Pela mesma ideia, na mesma lógica, a gente resolve sem maiores dificuldades, turminha. Por quê? Ó? Percebam que eu tenho aqui um oxigênio, eu tenho dois oxigênios, portanto, 3 oxigênios entram e apenas um sai. Então, faltam 2 oxigênios saírem. Ainda, eu tenho aqui, ó, 2 átomos de sódio entrando na reação, na condição de reagente, e nenhum está saindo. Então, esses 2 átomos de sódio precisam sair. E o meu único átomo de chumbo que entrou aqui, ó, ele tem que sair também, ele não saiu. Ah, Filipão, eu não saberia que a fórmula é essa. Beleza, mas você saberia que as proporções são essas, o que já é suficiente. Para você acertar a questão. Então, eu tenho aqui 2 sódios, um chumbo, 2 oxigênios, alternativa letra D. Eu poderia discutir aqui o conceito inorgânico envolvido nessas reações, mas é desnecessário. Basicamente, o balanceamento da reação seria suficiente. Para fechar, galera, vale a pena mencionar que quando a questão fala que o óxido de chumbo 2 é tipicamente anfótero, significa que ele tem um comportamento duplo, né? Esse prefixo anfi é o prefixo de comportamento duplo. Portanto, quando ele reage com ácido, ele se comporta como uma base. Quando ele reage com base, ele se comporta como um ácido. Como a gente sabe que ácido e base formam sal e água, nos dois casos, tanto X quanto Y, deveriam ser, né, fórmulas associadas a sais. Beleza? Eu tenho aqui, na verdade, um oxigênio ligado a dois elementos. Poderia pensar isso aqui na condição de um óxido duplo, mas é muito mais fácil você focar apenas no balanceamento. Já é suficiente para a gente matar a questão. A próxima questão, que é a questão 17, vai falar sobre hibridação do carbono. E a questão menciona ácido 2-aminoetanóico. Galera, met, et, prop, but, né? Et. Etanóico quer dizer que eu tenho 2 carbonos. 2 carbonos. 1, 2. Se é um ácido carboxílico, tem uma carboxila. Dupla O, OH. 2-amino quer dizer que no carbono número 2, o carbono do grupo funcional é o carbono 1. Então, aqui no carbono 2, eu tenho ligado a esse carbono 2, posso colocar na posição que eu quiser, um grupo amino. Grupo amino é o NH2, beleza, galera? E para completar aqui, tem mais 2 hidrogênios para completar a tetravalência do carbono. Vamos conferir a fórmula desse composto aqui, ó. C2, hidrogênio. Observem só, 2, 3, 4, 5. Tenho 5 hidrogênios. Eu tenho um nitrogênio apenas. E eu tenho esses 2 oxigênios da carboxila. Lembrando que carboxila é uma fusão, né, da C-O, que é a carbonila, com a hidroxila. Então, beleza, a fórmula bateu. Ele entrega a fórmula aqui, ó, e a fórmula molecular está compatível. E aí ele fala que a hibridação do carbono do ácido, esse texto aqui não foi muito feliz, né? Porque eu tenho 2 carbonos, mas quando ele se refere ao carbono do ácido, ele está se referindo ao carbono da carboxila, do grupo ácido carboxílico. Então, o carbono do ácido, ele faz uma ligação dupla. Esse carbono que tem
uma ligação π e 3 ligações sigmas, a característica desse carbono aqui, ele vai ser um carbono de hibridização sp2. sp3 é o que faz 4 ligações simples, 4 ligações sigmas, né? O sp2 ele faz apenas uma π, que é o caso aqui, apenas uma ligação π. E o sp faz 2 π, podendo ser na forma de uma tripla ou de 2 duplas. Então esse carboninho é um carbono sp2, gabarito letra A, bem de boa, bem tranquilo. Tá legal? Eu posso pensar que os carbonos sp3, sp2 e sp, só para recordar, são esses aqui, turminha. Ó. O carbono sp3 é aquele que faz 4 ligações distintas. O sp2 é aquele amigão, ó, uma dupla e 2 simples. E o sp, ele pode fazer ou 2 duplas ou uma simples com uma tripla. Beleza? Nem preciso representar isso aqui. Esse aqui, uma dica também para fechar, é o seguinte, ó, a soma das nuvens equivale à soma desses expoentes. Ó. 1, 2, 3, 4. 4 nuvens. Ó. 1 mais 3, 4. 1, 2, 3. 1 mais 2, 3. 1, 2 nuvens. 1 mais 1, 2. Beleza? Hibridação, galera, para quem está levando a sério estudo, para quem tem se dedicado, não pode errar uma questão dessa, porque é uma questão bem simples mesmo, né? É um conteúdo bem amador, eu diria. Vamos lá, galera. Foco na questão 18. Questão 18 vai ser aquela questãozinha tratando sobre problemas ambientais, falando de poluição. Então a questão fala: atualmente há muitas discussões entre governos, cientistas e cidadãos com relação a temas ambientais, como aquecimento global, destruição da camada de ozônio e a chuva ácida. Nesse contexto, assinale a alternativa correta. Então vamos ver aí, galera, o que tem coerência. Cuidado com a questão de ambiental, ela pode, de alguma maneira, sensibilizar a gente cair em um distrator. Beleza? Então prestem muita atenção. A decomposição do O3 em O2, ou seja, a rarefação, né, da camada de ozônio, é resultado da reação do ozônio com nitrogênio. Não, galera, isso não é verdade, né? Aqui, ó, quando a gente fala de camada de ozônio, CFC, os gases cloro, flúor, carbono, são tema recorrente nesse processo. B, o metano, CH4, é formado pela oxidação da matéria orgânica presente nos aterros sanitários. Galera, a oxidação da matéria orgânica, se eu tenho carbono reagindo de forma aeróbica, se o carbono reage na presença de oxigênio, vai liberar CO2, ó, dióxido de carbono, e não gás metano. Quando que eu libero gás metano? Na oxidação anaeróbica, nas questões envolvendo biodigestores. Tá? Decomposição da matéria orgânica na ausência de oxigênio, não a oxidação. Show? Letra C. A oxidação de compostos contendo enxofre e nitrogênio presente nos combustíveis fósseis, seguida pela sua reação com a água na atmosfera, resulta na formação de ácidos orgânicos corrosivos. Galera, isso aqui está perfeito, com a exceção da palavra ácidos orgânicos. Se eu oxido enxofre e nitrogênio, eu vou produzir óxidos de enxofre e nitrogênio que vão interagir com a água na atmosfera, formando ácidos inorgânicos com enxofre e nitrogênio. Eu vou formar misturas aí de ácido sulfuroso, ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido nitroso, que são ácidos inorgânicos. Então, apenas essa palavra aqui, orgânicos, que não foi legal. D. A redução de hidrocarbonetos nos motores de combustão resulta na formação do gás tóxico monóxido de carbono. Pô, galera, percebam só. O monóxido de carbono, é o CO, né? Ele é produto da queima incompleta do hidrocarboneto, né? A combustão completa libera CO2. A combustão incompleta libera monóxido.
Essa combustão incompleta, quem pode limitar essa queima é o oxigênio. Se não tiver demanda de oxigênio suficiente, a combustão é incompleta. Não é a redução de hidrocarboneto, seria a redução de O2. Então também não tem nada a ver. O erro está aqui. O gabarito tem que ser a letra E, mas vamos confirmar? Temperaturas elevadas encontradas nas regiões vulcânicas, em conjunto com o oxigênio da atmosfera, resultam na formação de óxidos de enxofre a partir do enxofre presente nas rochas. Verdade, galera. Sempre que você puder associar enxofre a vulcões, a regiões vulcânicas, essa relação será coerente. Inclusive, a ideia do enxofre é a seguinte: o enxofre ele aparece muito nas questões envolvendo chuva ácida, porque a presença de enxofre em combustíveis, conforme mencionado na letra C, produz, em reações sucessivas, óxido de enxofre, óxidos de óxido e trióxido, que ao interagirem com vapores d'água da atmosfera, resultam na precipitação da chuva ácida. Então a letra C também, galera, ela seria muito próxima à resposta, salvo esse conceito de ácidos orgânicos. Não poderia ser um ácido orgânico porque sequer tem um carbono envolvido na história, né? É um ácido inorgânico. Seguindo para a próxima questão, encontramos aqui uma questão também bem de boa, galera, que é uma questão envolvendo a equação dos gases perfeitos, ou equação dos gases ideais, chamada também equação de Clapeyron. Galera, essa equação diz que a pressão vezes o volume, o PV, é igual a nRT. Simples assim. O que eu tenho que ter muito cuidado nesse tipo de questão? Para não me distrair em relação à unidade. Então percebam só. Um tanque de combustível com volume de 120 litros. Vamos escrever aqui todos os dados da questão. P, V, N, R, T. Galera, simples assim. Vamos escrever aqui os dados que a gente tem e colocar uma interrogação no que a gente não tem. A pressão, um tanque com volume de 120 litros, então está aqui, volume de 120 litros, armazena hidrogênio. Quando eu falo de hidrogênio, eu falo do gás hidrogênio, né? H2. H2 tem 2 gramas por mol, né, galera? Massa de hidrogênio é 1. Então vamos deixar isso já anotado aqui. A uma temperatura de menos 253 graus Celsius. Galera, eu só posso aplicar, olha aqui a unidade, a temperatura em Kelvin, né? Então, para eu passar de Celsius para Kelvin, eu tenho que somar 273, certo? Então, essa temperatura em Kelvin vai ser menos 253 mais 273, 20 Kelvin, beleza? Então, a temperatura já coloco aqui, 20 Kelvin. Cuidado que seria uma fonte de erro, né? E a pressão de 3.115 milímetros de mercúrio. Galera, essa pressão, geralmente ela aparece em ATM. Poxa, mas aqui está em milímetro de mercúrio. Não tem problema. Por quê? Porque a constante fornecida no problema também está em milímetros de mercúrio. Se eu tivesse que passar para ATM, eu deveria dividir por 760, tá? Mas não há necessidade. Então, a minha pressão está aqui, 3.115 milímetros de mercúrio. E a constante, 62,3 milímetros de mercúrio por litro mol Kelvin. Beleza? Galera, eu quero achar o N. O que a questão pede é o número de mol e a massa. Eu quero achar o N. Quem é N? Vamos isolar logo o N. N é PV sobre RT. Apenas isolei, né? Para organizar já o cálculo aqui. Então vai ficar 3.115
vezes 120, dividido por 62,3, vezes 20. Que já dá 6, né? 12 por 2 dá 6. Então, para a gente ganhar tempo, como é que vai ficar isso aqui? 3.115 vezes 6, dividido por 62,3, que dá 300. Então, galera, observem só. 300 mols de H2. Como a massa do H2 é 2 gramas por mol, se cada mol tem 2 gramas, 300 mols tem 600 gramas. Então, eu tenho aqui, ó, 300 mols e 0,6 quilos, né? Que equivale a 600 gramas. Galera, aplicação direta da fórmula dos gases perfeitos. Bem tranquila, bem dentro do esperado, tendo em vista que está lá no programa que gases faz parte da proposta da questão. Questão 20. Foi encontrada nas águas do rio Paraupeba, atingido pelo rompimento da barragem de Rejeitos da Vale, em Brumadinho, concentração de cromo, que pode levar a interferências do metabolismo e efeitos mutagênicos na população que consome suas águas. Em uma das etapas de análise, foram preparadas soluções de óxido de cromo 3 e de dicromato de potássio, na concentração 0,001 mol por litro. As massas de óxido de cromo 3 e dicromato de potássio utilizadas para o preparo de meio litro, né, de 0,5 litros de cada solução, foram respectivamente. Galera, questão muito tranquila, disfarçada de uma questão complicada. Não é. Por quê? Primeira coisa, eu vou lá na tabela periódica, né, fornecida na prova, e eu preciso da massa molar desse composto e eu preciso da massa molar desse composto. A tabela é fornecida. Então, vamos lá. O óxido de cromo 3 contém o cromo, que tem massa 52, só consultar a tabela, e o oxigênio, que tem massa 16. Galera, como eu tenho aqui, atenção aqui, hein, galera, se errar massa molar, erra tudo, né? Como eu tenho 2 átomos de cromo na fórmula, isso aqui eu vou multiplicar por 2, isso aqui eu vou multiplicar por 3. Beleza? 52 por 2 dá 104. 16 por 3 dá 48. Então, esse cara aqui tem como massa molar, vou chamar de massa molar 1. A substância 1, a massa molar dela, vai ser de 152 gramas por mol. Já a segunda substância, que é o dicromato de potássio, K2CR2O7. K2CR2O7. Vamos lá, galera. Eu tenho agora potássio, cromo e oxigênio. Massa do potássio, massa do cromo e massa do oxigênio. Potássio, a massa é 39, cromo, a massa é 52 e oxigênio, a massa é 16. Só que agora eu tenho quantidades bem diferentes, né? Percebam que para o potássio eu tenho 2, para o cromo eu também tenho 2 e para o oxigênio eu tenho 7, né? Então vamos fazer essa continha com tranquilidade, para ninguém errar. 39 vezes 2 dá 78. 52 vezes 2 dá 104. E 16 vezes 7, 16 vezes 5 dá 80, mais 32 dá 112. Dá 112. Somando isso tudo aqui, galera, eu tenho a massa molar 2. Essa minha massa molar 2 vai dar 8 com 4, 12, 14, vai 1, 8, 9, 294 gramas por mol. Galera, agora é substituir na fórmula.
eu tenho que saber essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula é a fórmula-chave para qualquer aluno que for fazer uma prova envolvendo concentração molar, precisa saber que, vamos lá, que a molaridade é igual a massa do soluto dividido pela massa molar vezes o volume. Essa fórmula é o nosso trunfo, galera. Por quê? Nos dois casos, a concentração está fornecida aqui, ó. É essa. Essa é a molaridade. O volume está expresso aqui. Esse é o meu volume. A massa molar, nós calculamos para cada um. Só falta a massa do soluto. Eu só quero saber a massa do soluto. Então, ó, eu vou isolar essa massa do soluto. Eu vou chamar de M1 e M2. Tá bom? Atenção. Eu vou falar que M1 e M2, que é só uma organização matemática. Vou deixar a massa isolada aqui e quem está dividindo eu vou passar para o outro lado multiplicando. Eu vou dizer que é igual a molaridade vezes a massa molar, 1 vezes o volume. A M2 vai ser a molaridade, que é a mesma para os dois, vezes a massa molar 2, vezes o volume, que é o mesmo para os dois. Substituir, acabou a questão. Vamos lá. Molaridade, nos dois casos, é 0,001, está fornecido aqui. A massa molar 1 é 152. O volume é meio litro. Já no segundo caso, molaridade 0,001, massa molar 2, 294, volume meio litro. Os resultados que eu vou obter aqui serão essas massinhas expressas em grama. Então, M1 aqui vai dar 0,076 e M2 vai dar 0,147. É coerente, né? Porque é proporcional à massa molar. Quem tem maior massa tem que ter maior massa de soluto. Foi isso que aconteceu. Gabarito, letra C. Então, essas foram, turminha, as 5 questões objetivas. Sem maiores surpresas, sem maiores complicações. Agora faltam 2 questões discursivas. A primeira questão discursiva fala sobre termoquímica. Diz assim: considere as reações termoquímicas de formação de água nos estados sólido, líquido e gasoso, a partir do oxigênio e hidrogênio gasosos, juntamente com os calores envolvidos, entalpia de formação em cada etapa. Então, galera, ó, os reagentes são os mesmos, tá? Hidrogênio e oxigênio na forma gasosa. Aqui está produzindo gás, líquido e sólido. Então, atenção, porque esses índices indicando o estado físico são determinantes nessa questão, né? Eles não são enfeite, não. Eles são a moral da história aqui. Bora lá, galera. Concentração, hein? Letra A. Classifique a reação 1, portanto, esse processo aqui, ó, segundo suas propriedades termoquímicas, endo ou exotérmica. Galera, quem preferir pode falar exotérmica também, né? Sempre que o ΔH for negativo, ΔH negativo, significa que a reação liberou o calor exo, para fora, né? Então, se o ΔH é negativo, reação exotérmica. Eu converso muito com a minha turminha que você precisa se importar menos com o sentido matemático e mais com o sentido físico-químico. Esse sinal negativo, você pode pensar como um verbo. Significa energia liberada. Portanto, ó, liberou 242,9 kJ por mol. Se fosse mais, você iria pensar absorveu 242,9 kJ por mol. B, galera. Letra B. Calcule o calor de vaporização da água líquida segundo a equação. Isso aqui, ó. Eu não tenho essa equação ali. Água líquida virando água
no estado gasoso. Mas percebam que se eu combinar, aqui eu tenho água gasosa, aqui eu tenho água líquida. Se eu combinar essas duas equações, eu consigo montar essa equação aqui. Ver se não é verdade. Em primeiro lugar, eu vou dar uma dica para vocês. Caso essa questão fosse objetiva, você poderia fazer direto. Do tipo, ó, eu tenho água no estado líquido como produto, eu preciso de água no estado líquido como reagente, portanto, eu tenho que inverter a segunda equação. Ao inverter a equação, eu vou inverter o sinal. Simples assim. Somaria as duas, acabou a questão. Mas como é uma questão discursiva, é importante que a gente coloque o desenvolvimento. Então, ó, eu vou pegar a equação 2 e eu vou inverter a equação 2. Invertendo. E é legal deixar bem explicado na prova. A equação 2 temos. Vamos lá, invertir a equação 2. Olha o que eu vou encontrar. Se eu inverto a equação 2, a história vai ser essa aqui, ó. Quem era reagente vira produto, quem era produto vira reagente. Temos H2O líquido, produzindo. Quem era reagente vira produto. H2 gasoso, mais meio de O2 gasoso. Galera, qual é a dica da lei de Hess? Dica da lei de Hess é você pensar que isso aqui, cara, é língua portuguesa. A história é a seguinte: o verbo que você conjugar para a equação, você vai conjugar para o ΔH. Simples assim. O mesmo verbo que você conjuga para a equação, você conjuga para o ΔH. Em outras palavras, o que eu fiz aqui? Eu inverti a equação. Se eu invertir a equação, eu inverto o sinal do ΔH. Se era menos, virou mais. Só isso. 286,6 kJ por mol. Observem agora que eu quero água no estado gasoso como produto. Eu já tenho aqui uma equação, que é a equação 1, água no estado gasoso como produto. Portanto, eu vou manter a equação 1. Vou repetir. Ó. Vou repetir a equação 1. Ó. H2 gasoso, estou copiando, mais meio de O2 gasoso, produzindo, turminha, o quê? H2O gasoso. E agora, qual vai ser o ΔH? Se eu mantive a equação, olha o verbo, eu vou manter o ΔH. Se eu mantive a equação, eu vou manter o ΔH. Então vai dar 242,9 kJ por mol. Agora, galera, ao somar essas duas semi-reações, olha o que eu vou obter. Muita calma nessa hora. Olha o que eu vou obter. Ó. H2 gasoso como produto, H2 gasoso como reagente. Corta. Meio de O2 gasoso como produto, meio de O2 gasoso como reagente. Corta. O que sobrou? Sobrou H2O líquido, H2O gasoso. Que é exatamente a equação que eu estou buscando. Eu não somei essas duas reações, essa é a ideia. Se eu somei essas duas reações, eu preciso somar esse ΔH. Porque eu tenho que conjugar o mesmo verbo. Somei a equação, vou somar o ΔH. Ao somar esse ΔH, eu tenho aqui, ó, positivo e negativo, sinal do maior. Positivo e negativo, eu vou sustentar o sinal do maior. Vai dar sinal positivo. E essa continha aqui vai dar 43,7 kJ por mol. Bem de boa, né, galera?
Na prática, eu só inverti uma e mantive a outra e somei as duas. Simples assim. Para fechar, a letra C pergunta: calcule a variação de entalpia na formação de 2 mols de água líquida a partir dos reagentes gasosos. Galera, água líquida a partir dos reagentes gasosos. Então, eu quero essa equação aqui, ó. Reagentes gasosos formando água líquida, eu estou aqui na equação 2. Ó. Então, para resolver essa letra C, observem só. Isso aqui, esse valor não é para cada mol de água formada? Tão simples assim. Se eu tenho que produzir 2 mols, ó, energia e mol. Eu libero 286,6 kJ para cada 1 mol. Se eu quero produzir 2 mols, qual vai ser a energia? Vai ser o dobro, né? 2 vezes 86,6. Beleza, galera? 2 vezes 86,6 vai dar quanto? Vamos botar aqui só para a gente ganhar tempo. 2 vezes 286,6, 573,2. Então, isso aqui vai dar menos 573,2 kJ. Cuidado que agora não é por mol, né? KJ, porque é para 2 mols. A ideia é, eu libero essa quantidade de energia para cada mol produzido. Se eu vou produzir 2 mols, a quantidade vai ser o dobro. Portanto, letra A, classificação exotérmica. Letra B, pela lei de Hess, vai ser um processo endotérmico que absorve 43,7 kJ. E a letra C, se para cada mol eu libero 286,6 kJ, para 2 mols eu vou liberar o dobro. Última questão, uma questãozinha de orgânica, prevista também no edital. E observem só. A questão diz assim: C3H6O. Galera, C3H6O. Com essa fórmula molecular, desenhe uma acetona, um aldeído, 2 éteres, um álcool secundário cíclico. Galera, eu tenho aqui uma proporção em que o número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos. Isso aqui vai rolar ou em moléculas que têm uma insaturação ou moléculas fechadas, né? Quando eu tenho essa CnH2n, tudo bem que isso vale lá para os hidrocarbonetos, mas serve de referência para a gente. Se o número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos, provavelmente eu tenho ou molécula fechada ou molécula aberta com uma ligação dupla. Muito bem. Gente, cetona e aldeído são estruturas muito parecidas. Elas diferem apenas na posição da carbonila. Uma cetona, ela tem carbonila em carbono secundário, ou seja, ela tem carbonila fora da extremidade, enquanto isso aqui é uma cetona, enquanto um aldeído vai apresentar carbonila na extremidade. Então, isso aqui é um aldeído. Tá bom? A diferença das duas é a posição da carbonila. Galera, um éter, turminha, cuidado com isso, ele não tem, naturalmente, ligação dupla. Então, uma forma da gente resolver o éter, colocar o éter com essa fórmula, é um éter de cadeia fechada. Então, eu posso, por exemplo, ó, pensar na seguinte estrutura. Um oxigênio que está ligado a um carbono, que está ligado a um carbono,
que está ligado a um carbono, que está ligado a outro oxigênio. Essa estrutura aqui, ó, carbono é tetravalente. Então, cada carboninho aqui, ó, fazendo duas ligações. Percebam só que eu tenho um C3H6O. Ah, mas eu tenho que ser criativo, tenho que colocar 2 éteres. Galera, eu coloco mais um, vou chamar isso aqui de éter 1. O que eu posso fazer no segundo éter? Uma ramificação, ó. Ligo esse éter aqui a uma ramificação, ó. Vai dar certo. Beleza? Ah, eu preciso contar? Nem preciso, galera. Não acrescentei ligação dupla. Então, esse aqui é o éter 1, esse aqui é o éter 2. São isômeros, né? São isômeros. Eles diferem quanto à classificação da cadeia. Eu tenho agora uma cadeia ramificada. E, finalmente, um álcool secundário cíclico. Galera, álcool secundário quer dizer que a hidroxila está ligada em carbono secundário. Então, ó, meu álcool secundário. Então, para a gente já garantir, eu tenho um carbono que está ligado a outros 2 carbonos. Pronto, ele é um carbono secundário. Ligado a esse meu carbono secundário, eu tenho um hidrogênio e eu tenho uma hidroxila. Beleza? Pronto. Eu preciso de um total de 3 carbonos. Eu já tenho 3 carbonos aqui. Um, 2, 3, ó, C3. Hidrogênio, 2, 4, 5, 6, H6, ó. Álcool secundário cíclico. Cuidado, que esse álcool secundário quer dizer que a hidroxila está ligada a um carbono secundário. Turminha, resolução das 7 questões da última prova do PISM, módulo 2. Para recapitular, essa questão falou de estruturas de funções oxigenadas. A segunda questão discursiva, que é essa questão aqui, falou da aplicação da lei de Hess. Nas questões objetivas, uma aplicação direta da fórmula da concentração molar para 2 solutos. A questão número 19, aplicação direta da equação dos gases perfeitos ou gases ideais, ou equação de Clapeyron. Com essa dica, né, galera? Eu preciso converter de graus Celsius para Kelvin, para que a conta faça sentido. A questão número 18, turminha, falando sobre questões ambientais. Então, usou vários distratores aqui, mostrando ideias legítimas, mas com pequenas alterações nas opções. A questão número 17, uma questão de química orgânica, falando de hibridação do carbono, beleza? E a primeira questão de química da prova foi uma questão de química geral, em que eu precisava simplesmente olhar para a equação e observar qual seria a fórmula dessas 2 substâncias, observando estritamente o princípio de Le Chatelier. Espero ter ajudado. Se você assistiu até aqui, é porque você tem interesse pelo PISM. Então, parabéns pelo seu empenho, parabéns pela sua dedicação. Boa sorte. Conte com o Filipão aí no que precisar. Grande beijo e bons estudos. Valeu, valeu!